Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Obrigada por você estar aqui assistindo a nossa aula de Ciências da Natureza. O nosso assunto hoje é os seres vivos no ambiente. Peguem o livro Aprender Juntos de Ciências lá nas páginas 32 e 33. Para começar, vocês sabem o que são seres vivos? Quais são as características dos seres vivos? No nosso planeta, existem seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos, como nesta imagem, nós podemos observar que temos alguns seres vivos e não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem e se reproduzem e morrem, como os animais, as plantas e as pessoas. E também os seres não vivos são aqueles que não têm vida, como a água, o solo, as pedras, as nuvens e o sol. E existem também objetos que foram criados pelos homens e são seres não vivos, como as casas, os carros e muitos outros. Nós, seres vivos, precisamos dos seres não vivos para viver. Por exemplo, o ar, a água, eles não possuem vida, mas nós, os homens, precisamos para sobreviver. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Na página 32, os seres vivos no ambiente. Os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. As bromélias, por exemplo, são plantas comuns em ambientes de mata, como mostram as ilustrações abaixo. Observem atentamente a essas imagens. Nós podemos visualizar que há seres vivos e seres não vivos. Lembrando que o ser vivo é tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e depois morre. Então, os animais, como o beija-flor e a borboleta, se alimentam do néctar das plantas. Já o pica-pau, ele se alimenta de insetos e larvas. E as plantas, que também são seres vivos, realizam a fotossíntese. Para isso, elas precisam de ter o sol, o solo, a água, o ar. Então, vamos às perguntas que nós temos no nosso livro. As perguntas não estão numeradas, então vamos numerar elas para facilitar a nossa resposta. Coloque a letra A na primeira, a letra B na segunda, a letra C na terceira e a letra D na quarta. Caso for necessário responder no seu caderno, você vai numerar a resposta A, B, C e D. Então, vamos lá. Que outros seres vivos estão presentes além das bromélias? Nós já falamos de alguns seres vivos. O beija-flor, a borboleta, o pica-pau e também as outras qualidades de plantas. Olha lá, tem outras espécies de plantas além das bromélias. Temos uma árvore. Observe a vegetação. Então, além das bromélias, nós temos de seres vivos. Outros tipos de planta, o beija-flor, a borboleta e o pica-pau. Vamos para a letra B. Que animal está se alimentando? Olha lá, qual é o animal que está se alimentando? Contorno com a cor azul. O beija-flor está se alimentando, não está? Acredito que o pica-pau também esteja. Observem e circulem, tem que observar as imagens. A letra C. As bromélias se alimentam de quê? Vocês podem responder que eles se alimentam do solo e do ar, do sol, da água, não sendo necessário explicar a fotossíntese, até porque ainda iremos aprender um pouco mais sobre a fotossíntese.
Lá na letra D, a pedra ilustrada na primeira imagem é um ser vivo? Explique. A pedra, ela é um ser vivo? Não, né? Por que que é não? Ela não nasce, ela não cresce, ela não se reproduz e ela não morre. Então, a explicação é esta mesmo. Lá na página 33, os componentes do ambiente. Cada elemento que forma um ambiente é chamado de componente. Existem os componentes vivos, como os animais e as plantas, e os componentes não vivos, os seres não vivos, como as pedras, o solo, a água, o calor do sol e o ar. Todos os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Esse processo é chamado de ciclo de vida. Os componentes não vivos não têm esse ciclo de vida. Então, observem que nós, seres humanos, nós nascemos, crescemos, depois reproduzimos e depois morremos, assim como essa plantinha. Aqui nós temos uma semente, ela foi plantada, ela começou a germinar. Observem esse ciclo. Depois ela vai produzir e depois ela vai morrer. Número 1. Pinte apenas os componentes vivos do ambiente. Então, o que nós podemos visualizar? Observe aí na sua imagem. Nós temos alguns animais e plantas. Olha lá, as galinhas, os porcos, temos cavalos, vacas, árvores, temos uma graminha para pintar. São componentes vivos, seres vivos, tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e depois morre. Vamos para o número 2. Observe as fotos e converse com os colegas. Nós temos aqui um girassol artificial e girassóis naturais. Temos uma plantação de girassol. Lá na letra A, as plantas naturais e a planta artificial devem receber os mesmos cuidados? O que vocês acham? Não, né? As plantas naturais, elas necessitam de água e sol. Já a de plástico, ela não necessita disso. É esta a resposta. Lá na letra B, com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial? O que será que acontece com a planta artificial? Ela vai ficar desgastada, né? Ela vai ficar feia, porque ela perde a cor. E com as plantas naturais, o que vai acontecer com ela? Nós não falamos que as plantas, esse girassol aqui, ele nasceu de uma semente. Ele já está dando frutos, que é a flor dele. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer com esse girassol? Ele tem um ciclo de vida. Ele vai morrer, não é mesmo? Então, como poderá ficar a sua resposta? As plantas artificiais, elas se modificam um pouco, ela vai perder ali a cor dela. Já as plantas naturais se modificam mais, porque elas podem crescer, perder e ganhar flores e frutos e até morrer. E para finalizar a nossa aula, hoje nós falamos sobre os seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Assim, nós também somos seres vivos, nós nascemos, crescemos, se reproduzimos e depois morremos. Observem bem essas imagens. Esse é o ciclo da nossa vida, do ser humano. Crianças, muito obrigada pela sua participação na nossa aula de hoje. Não deixem de enviar fotos das atividades que vocês realizaram. Um grande abraço!